O Conexão com o Futuro de hoje abre espaço para um tema essencial para o desenvolvimento do Brasil e que muita gente ainda conhece bem pouco: o papel do despachante aduaneiro, profissional que conecta empresas, comércio exterior e o movimento econômico do país. No momento em que a logística, importação e exportação são peças-chave para a competitividade nacional, entender a função deste profissional é fundamental. Para isso, eu recebo Walter Rezende, presidente da ADAB, Associação dos Despachantes do Brasil, e Leandro Soriano, diretor da ADAB e sócio-diretor da Lotus Cargo. Sejam bem-vindos, Walter, Leandro. Obrigado. Antes da gente explicar um pouquinho sobre esse universo do comércio exterior, eu peço um pouquinho que vocês se apresentem, contem a trajetória de vocês. Legal, eu vou dar a voz aqui ao meu presidente, né? Na verdade, é um tempo que passamos por grandes modificações. Eu estou na área de comércio exterior há muitos anos, passa de 30 anos, onde vi muitas coisas, uma mudança radical na área de comércio exterior, que veio, inclusive, alterar, o Brasil, que teve que entrar nesse contexto dessa mudança. Para você ter uma ideia, eu sou da época da máquina de datilografar. Também fiz curso disso? Eu também fiz. Orgulho dos pais. E a dificuldade era tamanha que você fazer uma guia de importação, se houvesse, era com carbono, eram 6 carbonos, se não me falha a memória. Nossa, e se você houvesse um erro, um borrãozinho, você tinha que rasgar e começar tudo de novo. Então você veja quanta coisa houve dentro da mudança na área de comércio exterior. E o despachante aduaneiro sempre esteve sendo o intermediário. Sim. Ele é o responsável pelo desembaraço aduaneiro, tendo todas as responsabilidades, civil e penal, respondendo pelo importador ou exportador. Veja a responsabilidade implícita junto a esse profissional. Sim. E ele continua hoje não sendo mais um famoso abridor de caixa. Ele é um assessor aduaneiro, onde nós temos advogados, por exemplo, especializados em direito penal, em direito civil, né? Em saúde, né? Nós temos aí vários profissionais que trabalham nessa área, né? E nota que o despachante também é assim. Ele tem a parte automobilística, automotiva, tem a parte de farmácia, né? De medicamentos, que é a Anvisa, onde ele tem que ter um conhecimento muito profundo para poder orientar o seu cliente. Se você pega uma pessoa que não tenha experiência, né, nessa área, ele pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa. E essa Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil vem, já com 10 anos de vida, trazer uma mudança na área de comércio exterior. Mudança para o profissional, preparando o profissional com cursos, sabe? Preparando ele para que ele seja realmente esse assessor, e ele é esse assessor. Tanto é verdade que não acabou essa profissão continua existindo, porque esse profissional informa ao cliente: não vá por esse caminho, que você vai encontrar momentos difíceis, vai ter um abismo logo, cuidado. Estou te avisando, tome muito cuidado. Então, esse profissional existe até hoje e vai continuar existindo. Ele é o assessor, inclusive, não só aduaneiro, como da própria Receita Federal. Porque para você ser despachante, você tem que ser nomeado. Pela própria Receita. Está havendo um concurso, se preparando esse profissional. Aliás, um concurso, né, Leandro? Queria até que você falasse algo a respeito. Não, sim. O assunto é bastante, não, né? Teve agora um para ajudante. Ele estava comentando para o profissional aduaneiro, para trabalhar. Ajudante do despachante aduaneiro. Interessante. Fala aí, Leandro. Bom, primeiramente, obrigado, né, a oportunidade, né, de estarmos aqui junto com vocês,
para falar dessa profissão que eu acho uma das profissões mais importantes, né, mais bonitas, né, que nós temos aí. Eu sou o Leandro, né, estou como diretor financeiro da DAB, estou na DAB desde a fundação, há 10 anos, né, junto com o Walter também, que está na presidência aí desde então, né. Sou empresário da área do comércio exterior, né, sou sócio de uma empresa de Campinas, chamada Lotus Cargo, como você bem colocou, né, nós somos agentes de carga e despachante aduaneiro, moro aqui em Leme, né, e quando me perguntam qual é a sua profissão, mesmo sendo empresário, eu sempre falo, sou despachante aduaneiro, com muito orgulho, né, como o Walter falou, talvez a minha safra de despachante lá de 92 tenha sido a última que foi nomeada pelo presidente da República. Nossa, né? 92 então, isso. Eu tenho muito orgulho disso, né? De ter meu nome no Diário Oficial, como Walter, publicado lá pelo então presidente da época, né? E conta um pouquinho sobre essa necessidade agora de ter essa associação para auxiliar esses profissionais, porque daí de lá para cá houve uma falta de profissionalização mesmo disso e a demanda continuou, né? Então, conta o papel da associação para nós. Sim. A associação foi criada pelo descontentamento de alguns profissionais da área, despachante aduaneiro. A gente notava uma inércia dos sindicatos. O sindicato, ele sempre funcionou, não tenha dúvida, então são 70 anos. Mas nesses 70 anos, a DAB em 10 anos fez muito mais do que eles fizeram até então. Nós nos preocupamos muito com o profissional, que até então ele não tinha um norte, e a DAB veio para dar um norte. Nós queremos que o sindicato venha conosco, mas às vezes a gente nota que não há esse bom entendimento, como é a política, né? Normal. A política nós temos do lado esquerdo, do lado direito. E Polarizou. a DAB veio para sanar essa dificuldade. Porque para nós não é só festas faraônicas, né? Churrasco, jogo de futebol. Na verdade, o despachante está precisando de ajuda. A gente vê o sindicato, me perdoe, mas como mais um sindicato patronal. Claro. E o despachante? Quem cuida desse despachante? Por isso que houve a Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil. Incrível que elementos que estavam com a gente no início, hoje fazem parte do sindicato. Tem um no Rio Grande do Sul e tem um em São Paulo. Sim. Você vê que nosso pessoal é pessoal de fibra, né? E ela tem uma sede, doutora? Nós estamos em Campinas, né? Em Campinas, a sede é em Campinas. Mas nós estamos no Brasil inteiro. Sim, porque... Nós não somos regional. Isso. Nós somos do Brasil. Nós temos em Manaus. Nós temos em Uruguaiana, o Paulo. O Paulo está lá com a gente, Paulo Stivaletti. Vou mandar para ele o link. Um abraço, viu, Paulo? O Paulo Stivaletti, nós temos em Manaus, como eu havia dito, temos Itajaí, Santa Catarina, temos no Paraná, Paranaguá, Moisés, que representa a DAB. Você vê que em todos os lugares, em todos os polos, são 10 regiões. Nós estamos em todas. Estamos em Minas, estamos em Salvador. Então, a DAB, ela tem nesse crescente. Sim. Né? Devido à necessidade, e você né? pode complementar também, você que já está desde o início, Desde o né? início. Assim, a associação nasceu realmente, como o Walter colocou, né? De uma necessidade dos profissionais, né, de serem assistidos. Então, nasceu com um propósito de unir forças. São pessoas que se doam, né, para a associação, ninguém tem salário. Então, é uma entidade sem fim lucrativo, apesar de ser uma entidade de representação de classe, né? E onde eu também, né, tenho que fazer meus malabares ali de tempo para poder contribuir, porque eu também tenho minha empresa, né? Mas faço isso com muito amor. E atuamos principalmente na necessidade, né? O despachante aduaneiro, ele é um profissional autônomo, né? Ele não é CLT, né? Ele é como um engenheiro que recebe por honorários, por trabalho feito, né? Se ele trabalhou, recebe. Se não trabalhou, não recebe. Então, por muitas vezes, né, ele não tem uma assistência médica, né? Hoje, nós estamos falando, por exemplo, que hoje para você acessar qualquer site de governo, você precisa ter o certificado digital, né? E isso vai se estender ao longo para todos, né? De repente, uma simples certificação
que às vezes ele tem que desembolsar aí 200, 300 reais para poder ter, né? A associação acaba absorvendo isso, né? Com as taxas associativas, né? Não tem receita, mas tem que se manter de alguma forma, né? E ajuda esse profissional, né? Que às vezes pode parecer que não, mas faz diferença no dia a dia dele, né? O despachante aduaneiro, como eu te disse, ele é autônomo, ele não é funcionário público, mas ele exerce atividades públicas, né? Então nós atuamos junto à Receita Federal, que é o principal órgão que fiscaliza a aduana, né? Mas junto com ela, né, o despachante aduaneiro ele vem arrastando toda a cadeia de ministérios, né, de agências. Então, o despachante aduaneiro hoje ele é como se fosse um marido de aluguel. Tem que estar um pouquinho em todas essas frentes. Tem que saber um pouco de tudo, né, de legislação, tem que ter conhecimento. Então, assim, faltava isso para o despachante, né? Alguém que assistia e desse treinamentos, curso, como você colocou no começo, né? Estamos falando de era digital, né? Saímos em 97 de uma máquina de datilografia para um computador, que era novo para muita gente. Foi muito rápido esse processo. Foi muito rápido, né? E, então, assim, a ADAB ela veio justamente para isso, para poder capacitar esse profissional e melhor assistir ele. Beleza. Agora, para a gente tornar essa linguagem até mais acessível para quem está nos assistindo, explica o que é comércio exterior. Olha, o comércio exterior, né? O comércio exterior e o despachante aduaneiro, né? Isso. Bom, a profissão do despachante aduaneiro, ela se iniciou lá, acho que no século XVIII. Então, nós fomos os grandes responsáveis, inclusive, para poder atender a família real, né? Na época não se chamava despachante aduaneiro, né, Walter? Era caixeiro. Era caixeiro. Caixeiro, que a gente vê até nas novelas da época, né? Era caixeiro, né? E quando nós falamos em comércio exterior, não tem como não falar do despachante aduaneiro, né? Que trata principalmente das importações, né? Que são aquisições de materiais importados de outros países para o Brasil, e das exportações, onde nós colocamos à disposição o nosso material excedente aqui para outros países. Então, o comércio exterior, hoje ele está presente na vida de todos. Até acredito que neste momento, nessa fase, estou falando de 2024 e 2025, as pessoas, principalmente pessoa física, têm ouvido falar mais de comércio exterior, porque o governo liberou, né, sobretaxou, obviamente, Exato. né, o Schengen da vida, enfim, né, mas facilitou a importação para pessoa física de artigos que ela possa usar no dia a dia, né, e com isso o despachante ele ficou mais conhecido. Por quê? Porque existe agora necessidade, né? Quando você ultrapassa os limites, né? Que são impostos pela receita, de valor ou quantidade, aí vem, procure um despachante aduaneiro. Que o papel dele é poder fazer tudo isso. Exatamente. E o famoso desembaraço, né? O desembaraço E esse aduaneiro. desembaraço é descomplicar tudo isso, o papel Descomplicar. dele? Descomplicar tudo isso, né? Veja bem, o despachante está na tona agora do que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, essa política. Veja que o comércio exterior está envolvido com a política. Total. No momento que o Trump taxa 50% sobre as exportações brasileiras. Então tem que haver a contrapartida aqui no Brasil, e não foi tomada nenhuma nesse momento, porque é uma questão política de comércio exterior. Então o governo, sabiamente, posso dizer assim, está aguardando para ver o que acontece. Algumas coisas já foram liberadas, o café já foi liberado. O café, Você algumas entendeu? coisas As de alimentos laranjas, básicos, frutas. né? Veja Isso. como o comércio está intrínseco na área de comércio exterior. O comércio exterior é a base de tudo. Hoje todo mundo respira comércio Eu acho que exterior. as pessoas começaram a acordar para isso com essa taxação do Trump. Mas isso faz diferença? Por que a laranja aumentou? Por que a fábrica está demitindo profissional? Começaram a enxergar todo esse papel do comércio exterior no Brasil, né? E o despachante é o interveniente. Não que o importador não possa fazer seu desembaraço. Sim. Mas é a mesma coisa que você pedir para uma empresa fazer a refeição. Ela não vai entender, ela vai contratar alguém que conheça, que vai contratar uma empresa como a do Leandro, para que se faça, analise, veja as possibilidades. Por exemplo, só vou falar um exemplo, nós temos um incentivo à exportação que se chama drawback. Drawback. E DK toma lá. Ah, O que é isso? Você pode fazer a importação desse produto para agregar o produto nacional, uma base de 30% de importado
para exportar 100%. Isento do imposto de importação, isento de IPI, isento de ICMS. E o despachante, ele explica para o cliente o que é drawback. Fala um pouco, Leandro também conhece bem. Nós vamos, inclusive eu quero que você fale sobre isso, se é fácil importar ou exportar, mas agora no próximo bloco nós vamos para um rápido intervalo. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta e hoje o assunto é comércio exterior e o papel do despachante aduaneiro. E com quem eu converso é com o Walter Rezende e o Leandro Soriano, que iria explicar agora o drawback. Explica um pouquinho para nós sobre isso e depois, em seguida, me explica, é fácil importar hoje? Tá. Bom, Patrícia, é importante falar que existem muitos benefícios fiscais que, infelizmente, os importadores, eles desconhecem, né? E que aí entra realmente o papel do despachante aduaneiro. O drawback é um deles, né? O Walter até tocou nesse assunto. Nada mais é do que você importar com suspensão ou isenção dos impostos na entrada para poder montar um produto final e esse produto ser exportado. Tá. Então, se você tem esse compromisso com o governo né, brasileiro de trazer um material importado que vai formar um produto final e esse produto vai ser exportado e vai trazer divisas para o país, o governo te suspende dos impostos federais, estadual e algumas outras taxas. Interessante. Fora o drawback, existem outros benefícios, né? Existe o ex-tarifário, que é para importação para ativo fixo da empresa. Por exemplo, tem empresas que querem trazer máquinas ou aumentar uma linha de produção e não sabe que se não tem o similar nacional, se não tem ninguém que faça no Brasil, você tem ali uma redução de carga tributária no imposto de importação para zero. Olha só! Né? E o despachante aduaneiro entra justamente nessa consultoria. E agora, falando aqui do Mercosul, né? Que a Argentina, graças a Deus, nossos irmãos se recuperaram economicamente, né? E o Paraguai também, né? Nós temos o acordo Brasil-Mercosul, onde nós fazemos parte. E onde nas importações de produtos que são importados dos países membros, né? Nós temos também uma preferência tributária também. Que isso ajuda. E falando nisso, é fácil hoje importar? Está mais descomplicado isso? O comércio exterior ele é descomplicado quando você trabalha com um profissional despachante, né, que entenda, te auxiliando e qualificado, né? Como toda profissão, né, sempre você tem que procurar as boas referências também, né? Hoje, para fazer uma importação, qualquer pessoa jurídica, falando de jurídica, né, com empresa constituída, CNPJ, ok, né? Ela consegue tirar a sua habilitação junto à Receita Federal, que chama Radar, e a partir daí ela consegue fazer importação e exportação de imediato. É simples, não tem burocracias, né? E o despachante ele entra como coadjuvante para poder auxiliar, né? Na compra, na obtenção do fornecedor, na escolha do fornecedor, né? Na questão do estudo de viabilidade. Então, assim, é muito simples, né? Eu acho que as empresas, principalmente falando de pequenas e médias... Eu ia perguntar isso. Que são desassistidas. Não é só para grande empresa isso, né, Leandro? Não. As grandes já estão acostumadas com isso, né? Quando a gente fala de comércio exterior, nós temos, principalmente aqui, né, em Araras, Leme, né, Limeira, enfim, a região aqui do nosso interior, né? Empresas que infelizmente são desassistidas, né? E acham que é difícil importar
E não é descomplicado, é muito simples. E até digo, né? Quem não entrar na onda de importação, acaba ficando para trás. Porque você não consegue ter preço. Né? Então, assim, é tranquilo, é super fácil, né? E a associação está aí também para auxiliar, né? Qualquer importador que quiser, né? Que tiver essa curiosidade, pode nos procurar, né, Walter? Estamos falando de média e pequena empresa, Walter, e de pessoas físicas não, ou dá também para pessoa física? Pode, a pessoa física também que tem interesse, mas na verdade são cotas limitadas, né? Sim. Então já vamos voltar para pessoa jurídica, pequena, média, pequenas empresas, que essas realmente, nós inclusive temos uma proposta junto à CIA, né? Se houver interesse. Hoje nós temos a Associação Comercial aqui que representa o comércio, a indústria, prestadores de serviço. Inclusive nós já estamos oferecendo à CIL já cursos, né? Para pequenas, junto com o SEBRAE. Que sim, que é parceiro da associação também. Poderíamos trazermos os nossos. Nós temos o Maicon, que eu queria até mandar um abraço a ele, que é um grande colaborador da ADAB. O Maicon está sempre. Ele é professor, inclusive, do SENAC, em Limeira. E é um dos diretores, secretários da ADAB. E nós tínhamos um planejamento, e temos esse planejamento, de dar cursos aos pequenos, como importar, como exportar. Muito bom, Tá? uma necessidade. É uma mesmo. necessidade. Sim. E nós temos, falando um pouco da ADAB ainda, nós temos departamento jurídico, né? Para ações coletivas, né, de interesse coletivo, é gratuito. Funciona muito bem e é necessário, né? E é necessário. E temos excelentes profissionais como o doutor Rogério Chebab, o doutor Ribeiro, né? Temos também o Tramalim, no Rio Grande do Sul, advogados de primeira linha. Tem de Campinas o doutor, está me fugindo a memória, Gilberto, excelente. Então, você vê, a ADAB tem toda uma composição jurídica que está sempre nas costas, procurando dar assistência a todos os associados da ADAB. E os associados da ADAB, quem tem interesse de associar, não só o despachante hoje atuante, nós cobramos uma taxa de R$100, somente R$100, para ser associado da ADAB, e gozando de todos os benefícios que nós damos, inclusive nós temos um convênio de medicina, Infinite Doctor, onde você pode agendar, né, junto a Infinite Doctor, endoclínico, dermatologista, tudo via online, que é o futuro da medicina. E para finalizar, quem quer ingressar nesse setor, qual o primeiro passo, o que vocês recomendam? Que legal. Como que vocês olham para o futuro de tudo isso? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que o comércio exterior, ele tende a crescer, né, constantemente. Nós não vamos viver esse comércio exterior, né? Falando de parcerias Brasil, China, Comunidade Europeia, o próprio Mercosul, né? Então, assim, vai existir sempre a necessidade de um profissional do despachante aduaneiro. E para quem quer ingressar, né, como eu disse, é uma função, não é um funcionário público, mas é uma função pública, né, onde você pode sim ter bons rendimentos, né, depende de cada um, obviamente. Mas hoje, para ser um despachante aduaneiro, basicamente você tem que ter o nome totalmente limpo, ficha limpa, porque a Receita Federal, principalmente a Receita Federal e Polícia Federal, fazem realmente uma varredura, né? Preencher alguns requisitos que estão dentro de uma legislação de documentos, né? Ser ajudante de despachante aduaneiro durante 2 anos como estágio, né? Você vê como que é difícil, não é fácil. E para você ser ajudante, você precisa ter um despachante padrinho. Responsável por você durante aqueles 2 anos, né? E depois, sim, você é submetido a um processo de uma avaliação técnica, que a Receita Federal faz isso de tempo em tempo, e você passando numa prova que, infelizmente, não é fácil. Talvez, felizmente, também, não sei. Exatamente, para exigir essa qualificação mas também. eu ainda acho, minha opinião própria, que a Receita talvez deveria fazer uma prova mais voltada para o dia a dia do despachante e menos técnica. Entendi. Tá? Mas você sendo aprovado, você vira o despachante aduaneiro e vai poder estar conosco aí nessa jornada aí, né? Que bacana. E para finalizar... E, Walter, como você vê o futuro? Para finalizar, que tenha um bom plano médico, para não ter síndrome de pânico e ser estressado. Burnout. Em função da profissão, que exige muito do profissional. Muito, né? Tá?
É pressão do importador, é pressão da receita e você fica no meio. Sim. Então, síndrome de pânico é a próxima doença. É mesmo. Vamos nos prevenir disso, mas existe um futuro promissor, porque é uma necessidade, né, hoje no Brasil. Exatamente. Que bom, acho que ficou descomplicado. Quem quiser ter mais informações é só acessar o site, né, que já apareceu aqui na legenda. Sim. E muito obrigada pela presença, por compartilhar esse conhecimento tão amplo, tão vasto de vocês com a gente aqui hoje. Nós aqui agradecemos. Agradeço. Obrigado. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas, às 13 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Não jogue lixo na rua. Não coloque entulho na calçada. Sociedade educada, mantenha a sua rua, o seu bairro e a sua cidade sem sujeira. Cidade limpa evita doenças, inclusive a dengue. Rede Conecta. Informar para educar. Atualidades com Paulo Leone. Abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes, discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas, com reprises às 18h05, pela TV Conecta. Conexão Agro. Oferecimento Agrobiológica. E o Conexão Agro, quadro especial do Conexão com o Futuro, com apoio da Agrobiológica, continua levando até você as inovações que estão transformando o campo. No episódio de hoje, a entrevistada é a professora Marcela Pavan Bagagli, que falou como as escolas estão introduzindo o agronegócio em suas metodologias. Olá, amigos! Muito bem-vindos a mais um Conexão Agro. Olá, Bruno. Olá, Rafael. E olá a todos que estão acompanhando mais um episódio do nosso Conexão Agro. Muito bom. E hoje temos mais um convidado especial. Temos aqui a professora Marcela. Tem um trabalho muito interessante no fomento de uso de tecnologias biológicas para agricultores na região de Avaré e norte do Paraná. Seja muito bem-vinda. Bruno, conta um pouco do histórico da professora, por favor. Com certeza. Então, a professora Marcela, ela é engenheira de alimentos, formada pela Unicamp, com mestrado e doutorado em ciências de alimentos pela Unicamp também, tá? Ela tem foco hoje na multiplicação de micro-organismos e produção de enzimas e atua como docente no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Avaré, onde ela ministra disciplinas nas áreas de microbiologia, biotecnologia e engenharia de biosistemas e desenvolve atividades de pesquisa e extensão nas áreas de bioprocessos, bioinsumos com ênfase na produção própria, além de coordenar projetos que promovem a capacitação de agricultores e o desenvolvimento de tecnologias acessíveis para o manejo agroecológico. Professora Marcela, uma satisfação tê-la conosco aqui nesse episódio do Conexão Agro. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bom. Professora, comece então, por gentileza, contando um pouco dessa história, como começou esse trabalho que você tem fomentado, não só na pesquisa como também na extensão, dessa produção de micro-organismos diretamente nas propriedades. Conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor. Bom, a história aqui, né, da interface do Instituto Federal com a produção on-farm, né, ou para uso próprio, ela começou, na verdade, com uma parceria, né, foi uma demanda regional aqui, de uma empresa, a Higher Organics, que trouxe para a gente o desafio, né, de que a gente conseguisse multiplicar micro-organismos de forma simples em propriedades da agricultura familiar, né, para que esses agricultores conseguissem fazer um manejo orgânico
vamos dizer assim, com um pouco mais de técnica, né? E isso foi no finzinho de 2020, mais ou menos. E desde então a gente vem trabalhando em parceria, né? E na verdade essas parcerias foram se ampliando, né? E hoje a gente tem um trabalho bem bacana aí, focado com a agricultura familiar, como você disse, né? Não é só não são só trabalhos de pesquisa, mas são trabalhos de extensão, de buscar, né, levar o que toda a academia, né, tem desenvolvido, que pode ser aplicado também aos pequenos agricultores, para que eles tenham acesso, né, para que isso chegue, seja disponibilizado, né, e que a gente consiga também dar um mínimo de amparo técnico, né, para que engrene, que rode, que eles tenham sucesso no que estão fazendo. Muito legal, é muito importante nessa capacitação de pequenos produtores. A gente sempre fala que para o grande, né, todo mundo dá atenção, mas o pequeno é importante ter esses programas de desenvolvimento, esses programas de transmissão de informação. E como tem sido a importância, professora, dessa capacitação e desse uso on-farm, vamos dizer assim, de uso próprio, desses pequenos produtores? Olha, eu tenho ficado muito satisfeito com o resultado desses trabalhos de extensão em que a gente faz formação, né, e faz capacitação mesmo, né? Nós temos aqui no Instituto um treinamento na produção, método já mais específico, né? Que a gente acaba focando aqui para o pequeno agricultor, mas tem sido muito satisfatório, né? Vamos dizer assim, a adesão dos agricultores na metodologia, né? No interesse em entender o que são esses micro-organismos, o que eles fazem, como é que eles usam, tem sido bem interessante, bem satisfatório, né? A quantidade de treinamento que nós demos do ano retrasado para esse aumentou muito, né? E é muito satisfatório que realmente a gente consegue ver que o agricultor está lá, né? Comprei minha panelinha de pressão, vou começar a fazer, né? E começa a ir atrás e realmente transformar o que a gente está dando aqui em prática. Aqui na região, a gente, para montar esses treinamentos, a gente acabou utilizando, né, para validar o processo, principalmente um agricultor familiar bem local aqui, que é um agricultor orgânico, né, produz hortaliças orgânicas, e é isso, hoje, né, ele é autossuficiente na sua produção de insumos biológicos, né? Então, ele já vem há um tempo, né, com a gente, nós temos acompanhado até para gerar dados, né, de como está indo, se realmente a gente consegue atingir níveis, né, de qualidade nesses produtos, mas isso é muito satisfatório, né? A gente vê que é um agricultor que não usa químico, ele tem uma parte orgânica e uma parte que não é, mas ainda assim na parte não orgânica também não utiliza mais agrotóxicos, né? Então isso é muito, muito satisfatório e é muito importante a gente também poder mostrar isso, né? Então quando a gente faz treinamento, traz também o agricultor, leva lá, vamos ver como funciona, né? Dá essa motivação de algo que já está caminhando, né? Então tem sido bem interessante. Muito bom. Então, é isso, são muitos treinamentos aí. E os produtores estão realmente tão satisfeitos com a própria eficiência, né? Porque quando ele busca produzir um micro-organismo, na verdade, aquele é o meio do caminho, né? Ele quer aplicar aquele micro-organismo e ter um benefício no campo, que seja um controle de doença, um controle de pragas, né? E a gente pode falar que esse controle está satisfatório, o pessoal está animado com os controles, professora? Olha, as unidades que a gente tem acompanhado, né, tanto da agricultura familiar quanto não agricultura familiar, nós temos tido bons resultados, né, tanto para aqueles que só aplicam o biológico, né, sem nenhum tipo de agrotóxico de origem química, quanto os que aplicam conjuntamente, né. Então, é lógico, né, que todo manejo agrícola tem os seus desafios, isso em qualquer perspectiva, né? Mas hoje, do acompanhamento que temos feito, né, até para vamos dizer assim, validação do método, né, tem sido muito satisfatório. Vamos dizer que não temos reclamações, na verdade, a visão é o contrário, né? Quero continuar usando, quero passar para a área toda. Então tem sido um trabalho com os agricultores bem
bem interessante, assim, né, esse acompanhamento. A gente não tem braço para acompanhar muitos, né, de pertinho, mas os que nós temos acompanhados, que são de diferentes tamanhos, né, tem sido muito, muito interessante. Legal. Essa eficiência, né, esse funcionamento. E toda essa eficiência, a vontade de aumentar, com toda certeza, ela passa por um processo bem cuidadoso. Então, quais são as principais práticas ou as boas práticas necessárias hoje para esse sucesso? O sucesso, né, da multiplicação de qualquer micro-organismo, ela depende de muitos cuidados na hora realmente de fazer os processos ali, né? A gente pode multiplicar de diversas formas, né? Não tem uma forma correta ou errada. Mas boas práticas, né? Entender de higiene, entender de como manipular alguns fatores, né? Que são importantes para a própria segurança de quem está trabalhando com micro-organismo, embora não seja causador de doenças, né, para a gente, ainda assim é uma carga muito alta, né? Pode dar uma irritação no olho, alguma coisa, então saber usar os EPIs e tudo mais. Então, o que a gente tem trabalhado muito é treinamento, né? Treinamento tanto da parte técnica, operacional, quanto também de entender essas questões que trazem mais segurança para o processo e segurança para o produto que está sendo aplicado, né? Então, é um produto que tem algo vivo lá dentro e a gente tem que preservar isso vivo, né? Então, como que a gente faz isso, né? Quais são os pontos importantes? E eu acho que isso vamos dizer assim, o grande desafio de quem está migrando, né, de um sistema que não é biológico para um sistema biológico, né? Como que a gente trabalha com organismos vivos, né? Como que a gente os mantém vivos? Como que eles perpetuam? Como que eles, né, lidam juntos ou não? Então, para a gente da área técnica também é um grande desafio tentar ir treinando os produtores nessa visão de que eu preciso olhar para esses produtos biológicos de uma forma um pouquinho diferente do que a gente olha para talvez uma molécula química, né? Então, eu trabalho lá na produção, com boas práticas, com segurança, meu produto está bom, mas quando eu vou para campo também tenho que olhar para esse manejo. Então, a gente tem tentado, né, ir capacitando, né, ou treinando, orientando os produtores em toda essa cadeia, da produção até as boas práticas para aplicação no campo, certo? E, bom, e o bacana todo esse trabalho, professor, nasceu, claro, dentro da universidade, né? É um trabalho que nasceu no campus de Avaré. E como é que esse trabalho é visto pela universidade? Como é que é o engajamento dos alunos? Como é que a gente conseguiria engajar outras universidades? Como é que a gente conseguiria ampliar esse trabalho para outras regiões do país, professora? Teria um caminho que a gente possa trilhar? Sim, acho que isso super tem, né? Veja, a gente tem buscado trabalhar inicialmente com processos bem simples, né? Que o agricultor, do mais pequenininho até um maior, médio porte, consiga fazer bem, né? Mas é possível fazer essa transferência, né, de conhecimento. Na verdade, são conhecimentos que são abertos, assim, né? O que eu faço aqui não é nada mirabuloso, talvez é só um olhar de como eu passo isso para alguém que nunca trabalhou com microbiologia e que não tem muito recurso, né? E que quer, ou né, não é nem que não tem o recurso, mas que quer trabalhar de forma muito, muito simples. Então, é super possível a gente fazer essa transferência, né, de conhecimento, de técnica, e é algo que já está acontecendo, né? Hoje, o projeto que eu trabalho aqui direto com os agricultores familiares, né, ele tem um fomento também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, com esse olhar bem para a agricultura familiar, para propagar, né, essa ideia da gente ter um manejo agrícola menos agressivo até para o próprio agricultor, né? Que vocês falaram, o grande agricultor, ele tem lá, né, os EPIs dele, ele consegue controlar que os funcionários usem, porque o produtor, você chega lá e está o costal sem máscara. Então, a gente tem que ter um olhar também para a saúde, né? Então, a gente tem esse fomento e hoje, o que nós temos desenhado aqui nessa região já está indo para o Rio Grande do Sul também, já está chegando em Minas, dentro de uma rede que se está estabelecendo, né, de agricultores familiares buscando novos manejos. Então, para uma universidade ou para outros IFES, né, conseguirem também
se apropriar, né, do que tem sido feito, de como tem sido feito, e estabelecer isso em outras regiões, melhorar isso, né, é algo que é bem simples, bem fácil de se fazer. Faltou dos alunos, né? Os alunos aqui têm um engajamento bem interessante. Vou dizer assim, nós temos uma demanda alta por alunos, né? Tanto para pesquisa quanto para os projetos de extensão, mas são pessoas que estão vendo também, né, um novo horizonte, assim, né? Uma possibilidade de atuação interessante. Então, no grupo não tem faltado aluno, graças a Deus, né? Então, os alunos estão se engajando e eu acho que é um outro ponto que a gente tem que olhar bastante, né? Quem está, né, nessa jornada aí, né, dessa nova agricultura, né, entre aspas, da gente formar esse profissional, né, já com um olhar diferente. E eu acho que é uma das coisas que a gente tem buscado fazer aqui, né? A instituição tem apoiado bastante, né, os projetos, com infraestrutura, né, com carga horária e tudo mais, né? E é isso, eu acho que essa formação do aluno é algo que a gente vai sentir falta rapidamente e que é importante que outras universidades também se engajem para ter essa formação, né, para um público que a gente que tá crescente, né? Seja regenerativo, seja orgânico, o nome que for ter, mas, né, com uma visão já bem diferente de como a gente trabalha o meio ambiente, a saúde humana, né, tudo mais. Então, eu acho que é muito importante que mais gente se engaje. Legal, legal. Bom, e agora seria legal, vendo toda essa mudança, né, Rafael, a gente pegar uma visão da professora sobre o agro brasileiro para ela passar a visão dela para o público que está nos acompanhando. O agro brasileiro é o quê, né? É imenso, né? Acho que todo mundo reconhece, né, a importância econômica e, claro, que isso reflete numa importância social, né? Então, é importante, lógico, que a gente sempre continue aprimorando as técnicas, as ferramentas, né, os conhecimentos que nós aplicamos. Cada vez mais nós temos essa demanda de olhar um pouco mais para como a gente está fazendo, né, e cuidar um pouco mais do meio ambiente, né? Gosto muito de pôr terminologias, mas se é regenerativo, se é orgânico, mas que a gente busque, né, sustentar o mundo que a gente tenha, não destruir, não tirar mais da natureza do que ela nos oferece. E é para isso que a gente vai trabalhando, né? E ainda esse olhar, né, da agricultura familiar, que hoje aí 23%, mais ou menos, né, no último censo, aí, mais ou menos 23% das áreas cultivadas são pela agricultura familiar, né? A nossa mesa do dia a dia, ela vem também da agricultura familiar, né? A nossa saladinha, o nosso arroz, nosso feijão. Então, é algo também importante para a gente não perder de vista, para que as tecnologias cheguem para eles também, né? E muitas vezes são agricultores muito mais carentes de assistência técnica, né? Então, a gente pode trabalhar os dois juntos, né? Acho que é algo que é importante, né? E isso mantém, logicamente, o nosso país aí com bons desafios, desafios e soluções para o fornecimento de alimentos aí para a população mundial. Acho que é isso. Muito bom. Professora, então, muito obrigado pela sua participação, parabéns Foi relançado agora recentemente o Manual de Boas Práticas para a produção farm de bioinsumos para pequenos agricultores. Parabéns pelo esse trabalho apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso mais uma vez em todo esse trabalho de extensão que você tem feito na sua região e torcemos muito que essa rede cresça e se expanda aí por todo esse Brasil que é enorme. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Combinado. Obrigado, professora, e obrigado a todos que estão nos acompanhando, né, Rafael? Semana que vem tem mais episódio? Tem mais. Então, semana que vem tem mais um Conexão Agro para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. E agradecemos você pela sua audiência que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um programa Conexão com o Futuro, com o apoio da Agrobiológica. Até o próximo programa e eu espero você.